Oi, pessoal. Sempre que a gente se refere ao karma, para a grande maioria das pessoas, estas acabam associando este termo a castigo. Tá? E o termo de castigo associado também à questão da punição. Isso acabou acontecendo, talvez, devido ao modo como nós, dentro da nossa cultura ocidental, acabamos interpretando esse conceito, que é um conceito oriental que praticamente não faz parte da nossa cultura, que foi embalada dentro dos ditames da cultura cristã, principalmente. O que acaba acontecendo, né, durante muitos e muitos anos, séculos, a humanidade acabou, eu não diria que ela foi educada, mas diria que ela foi adestrada dentro dos princípios de prêmio e de castigo. Ou seja, né, desde pequeno, quando uma criança ela fazia algo positivo, algo que se julgava positivo, né, dentro dos padrões, dentro daquilo que se esperava, dentro daquela cultura, etc., aquela criança recebia uma espécie de prêmio, entre aspas, né? E caso isso não ocorresse, ela era castigada. E a reprimenda, durante muito tempo, ela acabou sendo usada como ferramenta de educação e ferramenta de moldagem daquilo que a gente poderia dizer caráter das pessoas, né? Se bem que a reprimenda ela não faz isso, né? Cada um é aquilo que é, né? E as pessoas elas acabam encontrando saídas dentro dessas questões, né? Para teoricamente serem aceitas, sem na verdade serem lá muito corretas, né? Durante esse tempo todo, conforme eu disse, em que no transcorrer das civilizações, essa lei do prêmio e castigo ela acabou sendo praticada, assim como a maioria das pessoas ensina um animal ou adestra um animal. Tá? Pega o cachorrinho, toda vez que o cachorrinho se comporta bem, dá um biscoito. Quando o cachorrinho não se comporta bem, vai lá e pune ele de alguma maneira possível, tira dele alguma coisa que ele gosta, né? Até nos tempos modernos, muitas crianças ainda são educadas dessa maneira, através do princípio do prêmio e o princípio da punição. Isso acaba sendo algo bastante importante dentro da nossa formação. Ou seja, aquilo que nos agrada, a gente considera como sendo um prêmio. E aquilo que não nos agrada, a gente considera como sendo uma punição. E pior, né, quando algo acontece que a gente julga ser uma punição, a gente logo vai procurar onde estaria a culpa. O que foi que nós fizemos de errado para nós termos merecido aquele castigo? Muitas vezes as coisas que a gente não compreende, a gente considera um castigo e a gente passa muito tempo tentando entender por que aquilo está acontecendo. Depois, muito tempo mais tarde, quando aquela questão ela foi resolvida, a gente descobre que aquilo não era castigo coisa nenhuma, que aquilo na verdade era um prêmio que nos estava sendo dado, né? Prêmio entre aspas, é claro, né? Dentro desse conceito que a gente está falando, né? Aquilo seria algo muito bom que nos estava sendo dado e que a gente, no momento, a gente não teve consciência de perceber ou a gente não teve a capacidade de perceber, simplesmente porque a gente estava preso no conceito o que me agrada e o que não me agrada. Aquilo que faz parte do meu universo de bem e aquilo que faz parte do meu universo de mal, né? Que é alguma coisa que depois, claro, tem a ver com o coletivo, né? Algo que vai sendo imposto durante gerações para as pessoas. Essa ideia, então, de prêmio e de castigo, né? Ele vai nortear todo o desenvolvimento da nossa civilização. Tá? Eu não vou nem falar em termos de prisões aos bandidos, etc. Não vou entrar nessa questão, né? Mas que também é um exemplo disso, né? Mas, né, aqueles que não pensam como deveriam pensar, eles são punidos. Aqueles que são diferentes são punidos.
né? E as questões também relativas às questões religiosas, né? Onde um grupo dominante ele acredita ter uma ideia, que é a ideia divina, e que tudo que não faz parte daquilo, então é digno de punição. Né? Ou seja, né, o jogo de poder ele vai se estabelecendo através da questão do medo da punição. Tá? Falando isso em termos filosóficos, né? Então, durante muito tempo, a humanidade sofre por causa que a Eva comeu a maçã. Durante todo o cristianismo, a humanidade sofre porque Cristo sofreu por nós e nós não compreendemos isso. Então, nós somos obrigados a sofrer. Tá? O tempo todo, se vocês forem perceber, o tempo todo essas questões religiosas elas vão se aproveitar desse conceito de prêmio e castigo. O paraíso nada mais é do que o prêmio para alguém que fez tudo certinho nessa vida, né? E o inferno é o castigo para aquele que não fez as coisas corretas, né? E é muito interessante isso, porque a princípio a gente vem para cá sem consciência nenhuma e a gente tem uma vida só para aprender as coisas, e aquilo que a gente por acaso faz errado por ignorância acaba gerando um karma que nos arrasta por toda a eternidade. Dentro disso, existe um medo muito grande de errar, existe um medo muito grande da culpa, existe um medo muito grande do castigo. E aí é que as coisas elas acabam acontecendo. Porque uma vez que a gente passa a ter o medo do erro, o medo do castigo, a gente começa, dentro desse medo de errar, então a gente começa a seguir preceitos daqui e dali, sabe? Seguindo-os como se fossem normas que a gente não evolui, a gente não aprende, mas só de seguir aquilo, pelo menos a gente não erra, sabe? E a partir do momento que a gente não erra, já está bom demais, né? Acaba sendo um entrave para a nossa evolução, já que a finalidade é que a gente evolua pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios conceitos. Os mestres, eles vêm nos ensinar a pensar. Eu digo sempre isso, eles vêm nos ensinar a pensar para que a gente, através dos ensinamentos deles, nós tenhamos a capacidade de refletir a respeito das várias questões da vida e a partir desse ponto nós nos atrevamos a novas experiências que nos tragam novos conceitos, que façam com que a nossa consciência ela tenha a capacidade de se expandir, tenhamos a capacidade de olhar em outras direções, outros valores, e assim aos poucos nós possamos atingir um estado de consciência mais universalista, né? Ao passo que quando a gente fica seguindo, né? A gente fica seguindo um único ponto, a gente está fazendo exatamente o caminho oposto, a gente está restringindo a nossa visão, né? Em função de uma questão que é chamado medo de errar, o medo do castigo ou o medo do karma. Quando as pessoas elas começam a falar a respeito do karma, né? Então, mas será que isso é meu karma? Ou quando eu falo a respeito de astrologia kármica, as pessoas, algumas chegam e falam assim para mim, pode falar tudo, eu estou preparado, né? Como se as questões a serem levantadas nesse sentido sempre tivessem associadas a coisas ruins, a coisas difíceis, a coisas impossíveis de serem realizadas e sempre associados à ideia de um castigo. Tá? Eu estou pagando o castigo por uma coisa que eu fiz errado. Lá atrás, eu nem lembro mais, sabe? Foi lá atrás na Lemúria, na Atlântida, e eu estou pagando até hoje por causa disso. Eu vivi uma vida torta e estou passando uma eternidade toda pagando por causa dessa vida torta, né? A gente precisa aprender a olhar isso com outros olhos. É importante que a gente compreenda. É claro que existem os padrões de conduta, é claro que existem as normas éticas, é claro que isso faz parte, né, do próprio desenvolvimento da pessoa. A pessoa ela vai se tornando ética à medida que ela evolui,
e não a partir de que algo lhe é imposto de fora para dentro. O próprio conceito de Deus, né? Às vezes eu costumo dizer assim, Deus no começo eu tinha uma visão de Deus, né, que talvez fosse aquela visão de uma entidade, a entidade que pune e a entidade que dá o prêmio, né? A gente está sempre o tempo todo querendo agradar a Deus para não ser punido por ele, etc, né? Com o passar do tempo, com a questão da cosmogênese, da antropogênese, daqueles universos, daqueles planos, esse Deus acabou se diluindo. E ele se diluiu tanto, 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 que ele já não faz parte mais de nenhuma religião. E ele não faz parte mais de nenhum código que pune ou nenhum código que acolhe. Ele simplesmente é. Ele simplesmente é a base que está por trás de tudo isso. E a partir do momento que a gente compreende essa essência chamada Deus, que na verdade ele não tá aí para viver em função de nós, né? De nos vigiar, de nos punir ou de nos premiar, a gente descobre que essa impessoalidade de Deus, né? A gente descobre o quanto é importante que a gente cultive a nossa própria impessoalidade e que a gente passe a agir não de acordo com as nossas crenças, esperando um prêmio ou esperando um castigo, mas que a gente tenha a nossa maneira de ação norteada pelos nossos conhecimentos, pelas nossas crenças, por aquilo que nós acreditamos, né, ser certo ou errado. Independentemente de se haja Deus ou não haja, independentemente de se haja um castigo ou não haja, nesse momento nós passamos a ser aquilo que nós acreditamos. E no momento em que nós somos verdadeiramente aquilo que acreditamos, é que nós começamos a nos encontrar com a gente mesmo, né? E começamos a agir em comum com a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso espírito. Ou seja, a partir daí, nós nos transformamos verdadeiramente em pessoas íntegras. Tá? Houve um momento em que houve uma dissolução de essência. A gente pode simbolizar isso pela Torre de Babel, pode simbolizar pela queda da Atlântida, né? Houve uma dissolução. E o que ocorre, né? Esse simbolismo, esse mito da dissolução, ele vai nos falar o seguinte, né? É o ser se recompondo a partir aquela divindade que ele foi um dia, que se dissolveu, e depois ele é obrigado a se recompor e se reconstruir. E a partir do momento, ele só vai conseguir se reconstruir, ele só vai conseguir atingir algum estado a partir do momento que ele se tornar íntegro. E essa é a questão do karma. O karma, o que ele vai fazer? O karma é apenas uma lei. Ele não está, como tudo que é divino, ele não está interessado em polaridades. Ele não está interessado em conceitos de certo, errado, de bem, de mal, de bom, de ruim. O karma ele não está interessado em nada disso. O karma é uma lei que visa restabelecer a ordem, desde que esta ordem possa ter sido quebrada de alguma maneira, né? Ela possa ter sido alterada de alguma maneira. Eu costumo usar um exemplo de karma muito simples, né? A gente pendura uma bolinha de papel no teto e a gente dá um toque na bolinha de papel. Essa bolinha de papel ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que ela chega no seu centro novamente. Com relação a nós, né? A gente vê no nosso mapa astral os chamados nodos lunares, que é a mesma coisa, né? Uma polaridade através da qual a gente vai oscilar durante toda a nossa vida até conseguir um ponto de equilíbrio, sendo o nó do sul aquele ponto que está relacionado com toda a nossa bagagem existencial, né? E o nó do norte relacionado com o nosso destino. Essa interação entre aquilo que imaginamos, aquilo que deve ser e aquilo que foi, né? O tempo todo em movimento, restabelecendo um equilíbrio primordial que havia antes
do início do conceito do bem, do mal, do certo, do errado e assim por diante. Quando a gente entrou em contato com as filosofias orientais, a gente já tinha essa formação cristã, esse conceito de castigo e etc. Quando a gente entra em contato com as filosofias orientais, o karma vai ganhar esse aspecto. Tá? Ele vai sair dessa indiferença que eu disse, né? E vai ganhar um aspecto de punição. Tá? Quando entra e isso vai ser levado, né? O cristianismo ele tem muito em si essa questão da punição, né? A nossa cultura cristã é uma cultura de punição. A gente traz isso, né? As civilizações, os jesuítas, a maneira como a igreja agiu, né? Sempre a partir desse padrão, né? Desse padrão da repressão, desse padrão da punição. Isso é uma coisa bastante óbvia, né, no decorrer do processo da história. E a gente acabou pegando esse conceito oriental tão bonito, que é o conceito do karma, e acabou transferindo para isso. Então, muitas vezes as pessoas elas acabam ficando com medo do karma, né? Com medo de errar, como eu já disse, com medo de serem punidas. E a partir do momento que isso acontece, aí sim, né? Aí sim elas acabam gerando um karma, né? Exatamente porque estão se negando a evoluir, estão se negando a desenvolver seu próprio pensamento, seus próprios conceitos, estão se deixando levar por uma correnteza. E a partir do momento em que as pessoas elas se deixam levar por uma correnteza nesse sentido, né? Essa lei, chamada karma, ela acaba se manifestando, fazendo com que as pessoas elas sejam postas à prova e fatalmente elas acabem questionando tudo isso. E é fundamental que isso aconteça. É extremamente fundamental que isso aconteça para que possa haver o crescimento, para que possa haver a evolução das pessoas e da humanidade como um todo, já que sem questionamento e sem atrito, nada evolui, tudo vai ficando parado, tudo vai ficando estagnado, e como diziam os antigos, né, água estagnada apodrece. E uma vez que a gente entre nesse estado de estagnação, é necessário que algo bastante intenso se manifeste para nos tirar dessa estagnação. Quando, né, a lei do universo é movimento o tempo todo, né? Para lá, e as manvantaras, dias e noites, construírem, destruírem, estamos o tempo todo em movimento. E a partir do momento quando se manifesta, né, a gente cai na estagnação e a gente acaba interferindo nessa lei de movimento, né? É claro que alguma coisa vai ocorrer para que nós saiamos dessa estagnação. E quando a gente sai dessa estagnação, quando algo acontece, a gente vai entender isso como sendo um castigo, como sendo algo kármico, né? No sentido de punitivo, né? E a gente acaba se assustando com o que acontece, né? E volta a alimentar os nossos medos, volta a alimentar nossas culpas. Tá vendo? Foi por causa disso, foi por causa daquilo. Sabe, a gente funciona como crianças ainda. Eu lembro da minha mãe, quando eu era criança, né? Toda criança é arteira, e eu era arteiro também. Então, às vezes eu estava fazendo alguma coisa que não chegava a ser arte, mas era algo que ela não queria que eu fizesse, porque aquilo incomodava ela de alguma maneira, né? Eu estava pulando demais, estava fazendo alguma coisa lá que não deixava ela sossegada, né? Então, passava um tempinho e ela dizia: "Oh, cuidado, meu filho, não faça isso. Meu filho, não faça isso. Meu filho, não faça isso." Aí, quando passou o tempo, né? Passava algum tempo, eu caía um tombo, escorregava, não tinha nem mais a ver com aquela situação. Aí ela lembrava, tá? Mamãe com ascendente em escorpião. Aí ela lembrava assim: "Tá vendo, meu filho?
Ó, você não me obedeceu daquela vez, agora Papai do Céu te castigou. Ou seja, né, a partir do momento em que isso aconteceu, toda vez que algo inesperado acontecia na minha vida, eu ficava procurando onde que foi, onde que estava aquilo que eu cometi de errado para ter merecido aquele castigo. Isso é muito comum de acontecer. Tá? Eu estou falando de mim, mas se vocês pegarem, né? Vocês pegarem essas questões na nossa formação, elas foram questões bastante fortes, né? O que acabou fazendo com que a gente chegasse até aqui, né? De certo modo civilizados, né? Mas por outro lado, cheio de medos, cheio de inquietações, sem entender muitas vezes as coisas que acontecem do lado de fora, achando que elas estão direcionadas a nós de alguma maneira, quando nos agradam, que isso seria um castigo, alguma coisa desse tipo. Daí o medo do karma. Então, muitas vezes as pessoas elas ficam assim, a gente fica conversando, né? Mas isso não gera karma, mas aquilo não gera karma, mas outra coisa não gera karma, sabe? Nada gera karma, o karma está aí. Né? O que vai acontecer, ele é simplesmente uma lei que se manifesta para que as coisas voltem ao ponto de equilíbrio. Se de alguma maneira nós rompemos o equilíbrio de alguma coisa, esse equilíbrio ele é restabelecido. É apenas uma lei natural, ela não está pensando em punir quem acredita, punir quem não acredita e premiar quem acredita nesse ou naquele Deus, nessa ou naquela doutrina. Ele não está pensando em nada disso, sabe? E na verdade ele nem pensa, né? Apesar de ser mente, não é uma mente pensante como a nossa, porque não tem raciocínio, né? É importante a gente entender isso, né? O universo não raciocina, o universo não tem essa confusão mental que a gente tem, né? Ele simplesmente existe e as coisas simplesmente elas acontecem de modo a manter sempre o equilíbrio, sempre a evolução, sempre a perfeição, sempre a harmonia do funcionamento e assim por diante, né? Romper o equilíbrio, sabe? Alguma coisa vai acontecer para que esse equilíbrio ele seja retomado. É legal a gente pensar nesse sentido, né? E a gente vai entender que muito daquilo que a gente chama de karma, aquilo que a gente crê, é fantasia da nossa cabeça. Sabe, aquela criancinha ainda que a mãe falou, cuidado que papai do céu vai te castigar, ainda é aquela criancinha pensando dessa maneira. Se a gente pegar a palavra castigo, né, na sua verdadeira acepção, a palavra castigo significa tornar casto, ou seja, significa fazer com que a gente volte àquele estado primordial antes de que algo tivesse acontecido. Tá? Havia, ou seja, né, aquele estado de pureza, né, o estado da castidade, né, aquele estado primordial que foi rompido de acordo com algo, né, algum fato, alguma coisa que a gente fez. Né? Ou seja, dentro disso, né, a palavra castigo, né, na verdadeira acepção da palavra, né, ela significa exatamente o que, né, ela significa fazer algo voltar ao seu estado primordial, fazer com que algo volte ao seu estado básico. Dentro disso, é bastante interessante a gente perceber que o processo de evolução todo, ele caminha nesse sentido. Havia um estado primordial, um estado onde nós éramos divinos e não sabíamos, né? Pois nós somos obrigados a passar por todo um processo até que voltemos a esse estado primordial, né? Dessa vez sabendo que somos divinos. Isso é bastante bonito, isso é bastante interessante. Então, dentro desse padrão, o que a gente pode dizer?
A gente pode dizer que aquilo que a gente chama de karma, na verdade, nada mais é do que o nosso destino. É uma lei que vai se manifestar e que se manifesta em relação a tudo, ela vai se manifestar para que nós nos coloquemos no caminho. Sabe, que nem aquela varetinha do boiadeiro, que ele vai tocando o gado para cá, para lá, né? E o gado vai sendo conduzido, né? Até que ele chegue ao seu destino. O karma acaba sendo uma ferramenta dessas, uma ferramenta amorosa, uma ferramenta divina, uma ferramenta não racional que não julga, sabe? Mas que ela existe com a finalidade de nos guiar, né? De nos guiar pela eternidade até que nós possamos sermos senhores realmente de nós mesmos. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer por hoje. Esse tema é bastante interessante, né? É um tema bastante complexo. Talvez a gente volte a ele, porém dentro de outras nuances, outras aplicações. Tá bom? Espero que tenham gostado e abração. Até mais.